Esqueça tudo o que você sabe sobre nascer. Você não saiu de um ovo quentinho enterrado na areia sob o sol? Não, você foi montado, peça por peça, em um laboratório frio e estéril, como um móvel pré-histórico da IKEA, só que com um manual de instruções escrito em código genético. E o pior, ninguém se deu ao trabalho de ler os avisos de segurança. Seu DNA é um coquetel bizarro. T-Rex, Velociraptor, choco, rã arborícola. Os cientistas jogaram de tudo um pouco porque, aparentemente, dinossauros normais não eram assustadores o suficiente. Você é o smoothie do mundo jurássico, e ninguém pediu esse sabor. Sua primeira visão do mundo não foi uma selva exuberante, mas sim paredes de vidro, luzes fluorescentes e o zumbido constante da eletricidade. Aço e concreto. Você tinha um irmão, nascido um pouco antes. E desde o primeiro dia, a tensão era palpável. Aquele recinto era pequeno demais para um predador alfa, que dirá 2. Ele era mais velho, mais confiante, já sabia os horários da comida, onde o guindaste deixava cair a carne. Mas havia algo que os cientistas não previram. Quando se trancam 2 monstros geneticamente modificados no mesmo espaço, apenas um sobrevive até a adolescência. A luta começou antes mesmo de vocês completarem 1 mês. Ele atacou primeiro. As garras rasgaram o ar, mas o seu DNA guardava um truque na manga. Sua pele começou a mudar de cor, misturando-se perfeitamente com o concreto cinzento. Camuflagem instantânea. Seu irmão, confuso, atacava sombras enquanto você o flanqueava em silêncio. 1 segundo de hesitação dele e pronto. Você se tornou filho único. O gosto da vitória foi sua primeira refeição de verdade. E não foi entregue por uma máquina. O tempo passou. Sozinho, preso, incessantemente observado. Você cresceu em confinamento, memorizando cada centímetro daquelas paredes. 40 pés de altura, sensores térmicos, detectores de movimento. Você testava tudo, todos os dias. Lá de cima, os humanos te estudavam, achando que estavam no controle. Pobres coitados. Mal sabiam eles que era você quem os observava. A rotina era um tédio sufocante. Carne morta, 2 vezes por dia, sem caça, sem desafio, sem adrenalina. Você começou a brincar com as carcaças apenas para sentir alguma coisa. Organizava ossos, arremessava costelas. O guindaste que trazia a comida era seu único entretenimento, e você decorou cada som, cada chiado daquela máquina. Com o tempo, as paredes pareciam se fechar cada vez mais. Você nasceu para dominar quilômetros de selva, não para andar em círculos num cercado de concreto. Até em seus sonhos, o horizonte não ia além das grades elétricas. 2 anos se passaram. Você agora media 30 pés de puro poder, e o mais importante, de inteligência crescente. O DNA de Choco permitia que você mudasse de cor, como um anel de humor assassino. Quando estava furioso, brilhava em tons de vermelho. Caçando, desaparecia no ambiente. E as rãs, elas te deram um dom ainda mais letal, a capacidade de controlar sua temperatura corporal, tornando-o invisível até mesmo para os sensores térmicos. Os humanos relaxaram. Eles te subestimaram. E você observou. Um dia, em vez de atacar a carcaça de cabra que descia, você atacou o guindaste. Os alarmes soaram. Choques elétricos te forçaram a recuar, mas o recado foi dado. Você não era um experimento. Era uma bomba-relógio. Seu cérebro de Velociraptor te transformou em um estrategista nato. Você aprendeu, analisou, sabia quais partes do muro eram mais fracas, quem trocava de turno e quando os guardas se distraíam com seus celulares. Aos 3 anos você já tinha um plano. Não queria apenas escapar. Queria vingança. Anos de confinamento se transformaram em ódio puro. 40 pés de predador perfeito. Pele à prova de balas, uma mandíbula capaz de esmagar um carro e uma inteligência que seus criadores jamais poderiam ter imaginado. E então, um erro humano mudou tudo. Eles pensaram que você tinha fugido. Abriram os portões e entraram no recinto para investigar. Que tolice! Você nunca saiu. Estava ali o tempo todo, imóvel,
com a temperatura do corpo ajustada para não ser detectado, camuflado contra a parede, invisível. E quando eles entraram, você atacou. A liberdade tinha o gosto de sangue e adrenalina. Sem muros, sem cercas, sem regras. Você começou a caçar. Não por fome, mas por puro prazer. Era o predador supremo criado para dominar um mundo que não estava preparado para você. Mas havia um problema. Você não pertencia a lugar nenhum. As florestas te rejeitavam. Os outros dinossauros te encaravam como uma aberração da natureza. Não havia matilha, não havia legado. Você era uma arma viva, sem uma guerra para lutar. Os humanos te caçaram com tudo o que tinham. Helicópteros, drones, tropas armadas. Mas você era mais esperto. Camuflava-se, apagava sua assinatura de calor e transformava os caçadores em presas fáceis. Por um tempo, o mundo foi seu parquinho. Até que você encontrou seus primos, os Velociraptors. Você tentou se comunicar, exercer seu domínio genético, mas a sua voz era uma mistura dissonante de espécies. Nem mesmo eles, parte do seu próprio código, te reconheceram como um dos seus. E então, o destino te encarou de volta, na forma do T-Rex original, o molde da sua criação. Ela estava velha, cheia de cicatrizes, mas possuía uma fúria que nenhum laboratório poderia replicar. A luta foi brutal. Você era mais forte, mais rápido, mais inteligente, mas ela caía e se levantava de novo e de novo. E quando os raptores, seus próprios primos genéticos, se juntaram a ela contra você, você finalmente entendeu. Eles tinham algo que você nunca teria: lealdade. Ferido, cercado, você foi empurrado para a beira da gigantesca lagoa do parque. E no último instante, das profundezas, surgiu o Mosasauro. Mandíbulas colossais, dentes como lâminas de guilhotina. Você foi engolido inteiro. Sua última lembrança? Um pensamento irônico e sombrio. Pelo menos o tanque dele era maior que o seu. E no final, talvez ser o lanche de alguém. Seja melhor do que ser o experimento de todos. Se você curtiu essa jornada pela perspectiva do Indominus Rex, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Obrigado por assistir e até a próxima.